voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente, te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
prazer em Ti, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Mais um culto de adoração a Deus e louvor a Deus. E você sabe que nós estamos estudando os nomes de Deus. Já estudamos o Jeová Jireh, já aprendemos. Está gravado aí no YouTube. Se você não assistiu ainda, é só você procurar aí no nosso canal. Jeová Jireh, Jeová Shalom. E hoje nós vamos aprender o que significa Jeová Nissi. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Revela-nos agora a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Revela-nos agora a Tua palavra, que é poderosa, grandiosa, maravilhosa, e que a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres. Em Cristo Jesus, Pai, oramos com gratidão. Amém e amém. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Verso 15. Êxodo capítulo 17, verso 15. Abriu sua Bíblia? Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Gênesis, depois Êxodo capítulo 17. Capítulo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. No hebraico significa Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Bandeira é sinônimo de autoridade. Bandeira é sinônimo de vitórias. Bandeira é sinônimo de reverência. Todas as nações têm a sua bandeira. Todas as nações. O Brasil, você sabia? Tem a maior bandeira do mundo. A maior bandeira do mundo. Está lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes. O mastro tem 100 metros de altura. Olha, 100 metros de altura. E a bandeira tem 14 por 20. 14 por 20. Praticamente 280 metros. 2 vezes 14 dá 280 metros. Então é a maior bandeira do mundo. Se você procurar lá no Guinness Book, a maior bandeira do mundo, está lá a bandeira brasileira. O mastro tem 100 metros de altura e a bandeira tem 14 por 20. 14 por 20. Alguém disse que é 14 por 28, mas a medida é 14 por 20. A maior bandeira do mundo. Quando os russos, os americanos, chegaram na Lua, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar a sua bandeira. Nós conquistamos a Lua. Os americanos colocaram a bandeira americana lá na Lua e depois os russos também colocaram a bandeira na Lua. Olha que interessante. Números capítulo 2. Números capítulo 2. As tribos de Israel. As tribos de Israel. Cada 3 tribos tinham uma bandeira. Interessante. Cada 3 tribos tinha uma bandeira. E quando eles caminhavam com a bandeira na mão.
A bandeira na mão. O exército ali levantando a sua bandeira. Eu tenho certeza que você já assistiu às Olimpíadas, algumas Olimpíadas. No primeiro dia das Olimpíadas, as nações se apresentam. E o primeiro ali daquela nação, o porta-bandeira. O cara está com a bandeira na mão, mostrando ali a sua nação. E aquela bandeira ali, ele está dizendo que os seus atletas vão ter vitórias. Olha que interessante, os seus atletas vão ter vitórias, vão respeitar a bandeira do seu país, vão respeitar a bandeira do seu país. Então com Israel não foi diferente. Israel, no tempo bíblico, no tempo de Moisés, cada um tinha a sua bandeira, cada um tinha a sua bandeira. E começou aqui com Moisés, no capítulo 17, no verso 15. O Senhor é a minha bandeira. Moisés aqui, ele edificou um altar, depois de uma grande vitória sobre os amalequitas, depois desta grande vitória, ele edificou um altar e chamou esse altar de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Olha que interessante, o Senhor é a minha bandeira. No contexto de Êxodo capítulo 17, a Bíblia nos diz aqui, no verso 1 até o verso 7, o povo murmurou por falta de água. E Deus mandou Moisés, verso 6, eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então o povo pediu água, e Deus fez brotar água da rocha. Olha que interessante. Por 2 vezes isso aconteceu. 2 vezes. Por 2 vezes, Moisés, uma vez ele feriu a rocha aqui, e a outra ele falou a rocha, e brotou água da rocha. Então é interessante. E quando os amalequitas, quando Amaleque, ele viu esta água fluir da rocha, ele ficou impressionado. O texto aqui não diz, mas logo em seguida, no verso 8, Amaleque declarou guerra a Israel. Declarou guerra. Eu até penso que Amaleque queria derrotar Israel e tomar posse daquela rocha que produzia água, que era um bem glorioso no deserto. No deserto não tinha água. E Deus fez brotar água da rocha. 2 vezes. Aqui em Êxodo capítulo 17 e Números capítulo 20. Deus fez também brotar água da rocha. E Amaleque propôs no seu coração guerrear contra Israel. Assim que Israel saiu do Egito, Israel já enfrenta esta primeira guerra. Amaleque era neto de Esaú. Lembra de Jacó e Esaú? Os 2 filhos de Isaac? Esse Amaleque aqui, segundo os teólogos, ele era neto de Esaú. Era um povo guerreiro. Era um povo nômade, que viviam guerreando contra as outras nações. E eles tentaram guerrear contra Israel. E a Bíblia nos diz aqui, a partir do verso 8, quando a guerra foi declarada, Moisés deu orientação para Josué, para que Josué enfrentasse ali aquela peleja com Amaleque. E a Bíblia nos diz que Moisés
Moisés e Arão e Ur subiram em um monte. E a Bíblia nos diz que, aqui, logo em seguida, verso 12, verso 11. Quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia. Aí as suas mãos ficavam cansadas, ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Aí sabe o que Arão e Ur fizeram? Cada um segurou o braço de Moisés com as mãos levantadas. Seguraram ali com as mãos levantadas e Josué prevaleceu. Prevaleceu, verso 13, verso 14. Moisés registrou num livro, escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, verso 14. Foi registrada esta grande batalha, esta grande vitória que Israel teve sobre os amalequitas. Os amalequitas perseguiram Israel o tempo todo. Em Juízes, lembra do livro de Juízes? Aqui, depois de Josué, no capítulo 3, a Bíblia fala dos amalequitas. Os amalequitas novamente guerreando contra Israel. E depois no capítulo 6 de Juízes, quando Deus levantou o Gideão, quem que estava guerreando contra Israel? Os moabitas e os amalequitas. Os amalequitas de novo. Os amalequitas de novo. Em 1 Samuel, no capítulo 15, outra guerra de Israel contra os amalequitas. Deus ordenou a Saul para guerrear contra os amalequitas e destruí-los completamente. Você pode abrir sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Deus mandou Saul destruir por completo o exército amalequita. Mas o que Saul fez? O que Saul fez? A Bíblia nos diz que Saul poupou o rei dos amalequitas. A Bíblia nos diz que Saul poupou Agag. Agag era o rei dos amalequitas. E a ordem de Deus foi: Saul, você tem que matar o rei dos amalequitas, você tem que matar a todos, os rebanhos também, não deixe os rebanhos também têm que ser mortos. Aí o que Saul fez? Saul desobedeceu a Deus. Saul poupou a vida de Agag, o rei dos amalequitas, e poupou também o melhor dos rebanhos. E a Bíblia nos diz que Samuel chamou a atenção de Saul, chamou a atenção. E no verso 22, no verso 21, Saul disse para Samuel: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Saul tentou explicar a sua desobediência. E a Bíblia nos diz que Samuel falou para Saul: tem porventura o Senhor Deus tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender à voz de Deus melhor é do que a gordura dos carneiros. Então Samuel reprovou a atitude de Saul. Deus também, a partir daquele momento, reprovou a atitude de Saul. Por causa dessa desobediência, Deus resolveu tirar o reinado de Saul sobre Israel. Já que no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus manda Samuel na casa de Jessé ungir o próximo rei que substituiria Saul. Olha que coisa! Os amalequitas causando prejuízo para Israel.
Os amalequitas causando prejuízos para Saul, para sua família. Meu irmão, minha irmã, e eu quero te perguntar, qual que é o amalequita que tem perseguido você? Qual que é o amalequita? Qual que é o seu pecado que tem infligido derrotas em você? Qual que é a sua desobediência? Qual que é a sua desobediência que tem atrapalhado a sua vida espiritual, atrapalhado a sua vida familiar? Os amalequitas persistiram em lutar contra Israel, persistiram em causar prejuízos para Israel. Enquanto os amalequitas não foram destruídos, em 2 Crônicas, Davi ele destruiu por completo os amalequitas. Qual que é o amalequita que tem perseguido você? Qual que é a desobediência que tem perseguido você? Saul desobedeceu a Deus e Deus o reprovou no seu reinado. Eu quero dizer para você que a sua desobediência traz para você reprovação diante de Deus. Você está entendendo? Traz reprovação. Saul foi reprovado porque ele desobedeceu a Deus. Tire da sua vida a desobediência. Tire da sua vida os amalequitas hoje, tire. Pelo amor de Deus, tire. Tire os amalequitas da sua vida da sua família. Cuidado com o seu pecado. Este pecado tem atrapalhado a sua vida. Este pecado tem trazido reprovação para você e também para a sua família. Moisés aqui em Êxodo capítulo 17, capítulo 15, verso 15, a Bíblia nos diz que Moisés ergueu aqui o altar, e ele falou, o Senhor é a minha bandeira, aleluia. Meu amado irmão e irmã, o Senhor Jesus quer ser a sua bandeira. Você está entendendo? A bandeira da vitória. Todos nós temos guerras, todos nós temos aflições, mas você não está sozinho. Foi o que Deus falou para Josafá em 2 Crônicas capítulo 20. Nesta peleja não tereis que pelejar, nesta peleja eu vou pelejar por você, Josafá. 2 Crônicas capítulo 20. Nesta peleja, Josafá, eu vou pelejar por você. Meu irmão, minha irmã, entenda esta verdade. Deus quer pelejar por você. Deus quer pelejar pela sua família. O salmista no Salmo 35, o Salmo 35 tem uma mensagem muito linda, o Salmo 35. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 35. Salmo de número 35, vamos ver aqui as palavras do salmista no Salmo de número 35. Diz assim, peleja, Senhor, contra aqueles que pelejam comigo. Peleja, Senhor, contra aqueles que pelejam contra mim. Senhor, pega o escudo, pega a rodela e levanta-te, Senhor, em minha ajuda. Me ajuda, me ajuda. Tu és a minha salvação. Tu és a minha salvação. Peleja por mim, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos aí uma guerra declarada. Uma guerra declarada contra o pecado. Uma guerra declarada contra a desobediência. Uma guerra declarada contra a idolatria. Uma guerra declarada contra a vaidade, contra a mentira. Uma guerra declarada contra o adultério, a prostituição, olha, tantos pecados. O seu pecado pode estar trazendo derrotas para você e para sua família. Uma guerra contra a pornografia. A pornografia tem destruído muitas famílias, tem destruído a vida de muitos jovens.
Qual que é o amalequita que tem guerreado contra você? Vamos vencer este amalequita, vamos vencer. Em nome do Senhor Jesus, faça uso aqui do Salmo 35. Peleja, Senhor, por mim. Peleja as minhas pelejas. Conta para Jesus qual que é a sua peleja. Conta para Jesus qual que é a sua batalha. Se pegarmos aqui o Salmo 46, verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Verso 9. Verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, qual que é a sua guerra? Qual que é a sua peleja? Isaías capítulo 11. Abra sua Bíblia, olha. Isaías capítulo 11, verso 10. Isaías capítulo 11, verso 10. Está escrito aqui, ó. E porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, o que restarem da Síria e do Egito. Verso 12, e levantará uma bandeira, um estandarte, um pendão entre as nações. Isaías capítulo 11, verso 12, e levantará um pendão, levantará um estandarte, levantará uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e os congregará desde os quatro fins da terra. Meu irmão, minha irmã, entenda esta verdade, pelo amor de Deus. O nosso Deus em Cristo Jesus, Ele quer guerrear as nossas guerras. Ele quer guerrear por você, Ele quer guerrear pela sua família. Jeová Nissi, Ele quer batalhar por você, Ele quer lutar por você. Ainda em Isaías capítulo 52. Abra sua Bíblia aí, Isaías 52, verso 12. Leia comigo, ó. Isaías 52, verso 12. Porque não saireis apressadamente, nem fugireis, porque o Senhor irá adiante de vós. Preste atenção, ó. O Senhor irá adiante de vós. E o Deus de Israel na vossa retaguarda. O Senhor irá diante de vós. O que o exército fazem? O que as nações fazem? Levantam a bandeira na frente. Então eu quero dizer para você neste momento que Jesus é a sua bandeira, Jesus é o seu estandarte. Ele quer lutar por você, Ele quer lutar pela sua família. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31. Estamos já terminando, olha, Romanos capítulo 8, verso 31. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora, verso 1 de Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Jesus te ama. E Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso Jeová Nissi. Qual que é a sua guerra? A guerra contra o coronavírus? A guerra contra o coronavírus? Vamos vencer esta guerra em nome do Senhor Jesus. Jesus é a nossa bandeira.
para vencermos o coronavírus, para vencermos o pecado, para vencermos os desafios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, dá vitórias agora para o teu filho, dá vitórias agora para a tua filha, dá vitórias agora para esta família. Jesus amado, Tu és o nosso Jeová Nissi, Tu és o nosso Jeová Nissi. Guerreia as nossas guerras, guerreia agora as guerras do Teu Filho. Jesus amado, vamos vencer esta guerra pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu nome. Dá vitórias agora para o Teu filho, para a Tua filha, dá vitórias agora para cada família. Oramos, Pai, crendo com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.